É claro que você quer saber qual a diferença da redução do estômago por endoscopia e a redução do estômago pela cirurgia. Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre a redução de estômago pela boca e a redução de estômago por furos na barriga, que essa é a clássica cirurgia bariátrica, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é uma coisa e o que é outra coisa. Primeiro, quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, propriamente dito, aquela de furinhos na barriga, nós visamos pacientes que têm indicações muito precisas, que são as clássicas e mais algumas. E quais são as clássicas? IMC, que é o índice de massa corporal, peso dividido sobre a altura ao quadrado. Essa continha, se você tiver IMC entre 25 e 30, você está de sobrepeso. Se tiver de IMC 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e 40 em diante, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Quando você tem um IMC de 35 para cima, já começamos a ter indicação de cirurgia bariátrica videolaparoscópica. A indicação, além dessa questão do IMC, existem outras situações. Por exemplo, se o paciente tem um IMC 35, mas tem um refluxo danado, esse cara não tem indicação do sleeve, que é aquela gastrectomia em manga. Isso por quê? Porque a gastrectomia em manga, ela é refluxogênica. Então esse cara vai fazer ou um bypass ou uma gastroplastia endoscópica, que é a redução pela boca. O sleeve, que é a que mexe só no estômago, não mexe no intestino, porque a que mexe no intestino é o bypass, que deixa o estômago pequenininho e faz o desvio intestinal. Essa pessoa que vai fazer o sleeve, normalmente ela tem um peso um pouco mais baixo e o bypass um peso um pouco mais elevado, porque sim, o bypass é mais potente que o sleeve. A perda de peso do bypass é em torno de 30% a 40%, e nós temos vários vídeos falando disso por aqui. E o sleeve é o que nós comparamos com a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica é um sleeve-like, ou seja, é uma simulação do sleeve cirúrgico. Nós diminuímos apenas o estômago, não mexemos no intestino. Pelo menos por enquanto, logo mais chegarão novidades e aqui no canal, por isso que você deve se inscrever, você vai entender e você vai conhecer primeiro que todo mundo, certo? Enfim, e aí o que acontece? Quando a gente faz pela boca, o paciente vai embora para casa no mesmo dia, enquanto a gente faz a cirúrgica, o paciente normalmente demora no mínimo 48 horas para ir para casa. Alguns até conseguem um pouquinho antes, mas normalmente é a partir de 48 horas de hospital. Outra coisa importante é que quem precisa ter uma redução de estômago eterna tem que ir para a cirurgia, porque já falei 1000 vezes isso, você sabe que a gastroplastia endoscópica ela não é para sempre. Pode ser que algum dia a gente chegue perto de uma durabilidade mais alongada, mas por enquanto nós falamos em 2 anos e pouco. Por quê? Porque não tem cortes. O sleeve endoscópico ou gastroplastia endoscópica não tem cortes, enquanto a cirúrgica tem cortes. Qual que é melhor? Depende. Se você tem um IMC um pouco mais alto, a cirúrgica é bacana. Se você tem medo de fazer a cirurgia bariátrica, a endoscópica é muito melhor. O que importa nisso tudo é que os dois métodos vão deixar o seu estômago muito menor. Um deles, que é a cirurgia, a sua alteração anatômica é para sempre, enquanto a endoscópica não é. Fique em mente, isso é importante, porque vão falar para você que é para sempre e isso não é legal, fechou? Enfim, a cirurgia videolaparoscópica, ela tem uma chance de complicação um pouquinho maior do que a endoscópica. E por que um pouquinho, doutor? Porque as duas são muito seguras, muito mesmo. Principalmente hoje, com as tecnologias dos grampeadores e tudo mais, funciona super bem. A endoscópica, o paciente vai embora no mesmo dia, como eu disse, a cirúrgica, o paciente fica um pouco mais no hospital. A endoscópica, o paciente tem menos chances de ter fístulas e coisas deste porte, que você sabe que a cirurgia videolaparoscópica tem uma chancezinha um pouco maior. E outra coisa muito importante, ambos os processos, o paciente fica numa dieta líquida prolongada. Entretanto, e por incrível que pareça, o cirúrgico é menos tempo de dieta líquida do que o endoscópico. Isso por quê?
Porque o endoscópico, a gente dá pontos no estômago, em todo o estômago com uma linha, certo? E aí você imagina, você tem um tecido mole amarrado por uma linha. Se você começa a colocar muito conteúdo sólido ali dentro, você tem chance de machucar esse estômago. Enquanto o fechamento cirúrgico é por grampos, grampos de metal, titânio, uma coisa que realmente não vai abrir, a não ser que o volume seja extremamente alto e que isso seja numa fase precoce, antes dos 15 dias. Depois do 15º, 20º dia, a condição do estômago operado por videolaparoscopia, ela é muito bacana, porque além de haver a cicatrização já com uma consistência bacana, aquele grampo ele é bem potente. Então, não precisa ter uma dieta tão prolongada. É óbvio que não pode comer grande quantidade e tem que respeitar exatamente o protocolo do seu time, de quem está te acompanhando. Isso é fundamental. E para que você saiba um pouco mais sobre isso, você pode ir lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é fenomenal e o pessoal ensina muito bem a galera lá. Exercício físico pós-operatório de cirurgia videolaparoscópica precisa iniciar um pouco mais para frente, enquanto a gastroplastia endoscópica a gente começa a ter exercícios com 15 dias aproximadamente, um exercício leve de aumento progressivo, a cirurgia bariátrica está ali por uns 30, 40 dias também, com exercícios de início lento com aumento progressivo. Depende muito de quem te operou e de como foi a sua cirurgia também. Então, não é uma receita de bolo. Na realidade, tem pessoas que ainda fazem mais precoce a introdução do exercício. Entretanto, a ideia é sempre estar de bate-papo com o seu cirurgião para que ele te fale com um pouco mais de propriedade, dependendo do seu caso, se é legal já iniciar o exercício ou esperar mais um pouco. A gastroplastia endoscópica, a gente faz o exercício com 15 dias, iniciando progressivamente, porque a força que o indivíduo faz, se por acaso tiver um ponto ali que tem uma possibilidade de sangramento maior, isso pode acontecer. Então a gente pede para ir devagar, iniciando com exercícios resistidos a partir do 15º dia, mais lentamente. A plenitude do exercício vai em torno de 30 dias. Então vamos lá, pessoal, nós já falamos de dieta, de exercício físico, diferenças, e agora a gente vai falar resultado a longo prazo. Todos os pacientes que emagrecem, eles tendem a ganhar peso, porque o nosso organismo ele é uma máquina de acumular energia. Então, o que é fundamental nisso tudo é que você, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, todo mundo que operou, quer operar, precisa saber que a mudança de hábito é fundamental. Senão, não importa o que você fez, você vai ganhar peso. Normalmente, quem faz a cirurgia bariátrica videolaparoscópica, por ser mais potente, demora mais para vir a ganhar. Mas quando vem a ganhar, ele além de ganhar peso, ele tem aí uma debilidade de absorção de nutrientes, né? Então o paciente tem aí a desvantagem nesse sentido. A gastroplastia endoscópica, se você não mudar o seu hábito, você vai começar a ganhar peso logo no 2º ano, pessoal. Então fique esperto, precisa mudar o estilo de vida. Se você gostou desse conteúdo e se você ficou até aqui, é óbvio que você precisa dar uma explorada aí no canal, que tem muita coisa bacana, inclusive vídeos antigos de gastroplastia que eu assisti esses dias, está super atual, ok? Então, deixe seu comentário, deixe seu like e vem comigo, que eu quero ensinar um pouco mais sobre métodos de emagrecimento minimamente invasivo para você e para os seus amigos. Um forte abraço.